estamos retornando então com o nosso programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. Eu tenho hoje uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande de trazer uma pessoa especial que passou a fazer parte e agora você já foi oficialmente nomeada acadêmica da Academia de Letras, que é Piti Uchoa Ugine. A gente tem uma honra, sente uma alegria e uma honra muito grande de que ela faça parte do nosso quadro de acadêmicos. E ela tem o livro Vidas Vividas, um livro que me trouxe muitas surpresas e que me deixou pensando muito. Então, eu tenho a maior satisfação de trazer a minha amiga, uma professora, uma incentivadora da literatura, uma pessoa capaz de enxergar no outro a capacidade de escrever, que é uma pessoa que usa todos os meios de que ela dispõe para que as pessoas escrevam, porque, segundo ela, a palavra, a escrita e a fala curam. Então, eu tenho um prazer imenso de trazer a Piti. Olá, Piti, obrigada de ter aceitado o meu convite. Então, muito obrigada também. É uma honra, principalmente, estar contigo, né, Sueli? Que é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada. Que eu tenho um carinho imenso e acho uma mulher inteligentíssima. Então, é um prazer mesmo estar aqui com vocês, com certeza. Eu gostaria, nesse primeiro bloco, de que você, uma pessoa tão rica interiormente, se dissesse. Eu acho muito importante que a comunidade da nossa cidade conheça as pessoas que fazem a palavra ser conhecida. Diga um pouco de ti, Piti, por favor. Então, eu sou de Getúlio Vargas, uma cidade vizinha. Eu acho que o interessante é contar um pouquinho para trás, porque daí vai acontecer um entendimento aqui na frente. Então, eu sempre fui uma menina muito inquieta. Eu corria as ruas de Getúlio e batia em todas as portas de todas as casas, uma cidade muito pequena, e gostava de conversar com as pessoas. E elas me esperavam, as senhoras mais velhas, com um chazinho à tarde para tomar com elas. A minha mãe nem me encontrava às 6 da tarde, eu chegando em casa, depois da escola, né, de manhã. Eu fui sempre muito inquieta, no sentido de que eu tinha 6 anos, o meu pai foi um incentivador da leitura, né? E eu chamava as amigas e eu não sabia ler, mas eu contava o que eu enxergava a partir do que meu pai contava para mim, as histórias lidas. Eu guardava, gravava e contava para elas. E elas ficavam admiradas, porque diziam, mas como tu sabe ler, sabe contar tudo? E eu dizia que sabia. E aí fui crescendo e toda vez eu dizia que queria uma profissão diferente. Isso acho que é muito importante na minha vida. A minha primeira profissão, eu gostaria de ser arqueóloga. Daí meu pai, meu Deus, vai viver dentro de tumba, de coisa. Não sei se vai ser isso. Aí, depois eu vou chegar na conclusão do que Aí as aconteceu. tumbas têm as cobras. Eu também me senti muito inclinada, porque quando criança eu li o livro Deuses, Túmulos e Sábios. E aí eu vi aqueles arqueólogos entrando naquelas Maravilha. tumbas. Eu morria de medo, né? Eu falava, nunca, nunca, nunca. Continua, Piti. E aí, bom, meu pai tirou aquela ideia. Conversava, era um amor, né?
Daí, então, e agora? Agora eu quero ser a aeromoça. Sim. A aeromoça. Daí meu pai dizia, mas daí vai viver em avião, viajando de um lado para o outro. Ele queria me levar para outro caminho. Uhum. Minha filha, fui crescendo. Quem sabe faz direito, tu gosta tanto de conversar. Não. Eu quero ser jornalista. Sim. Tudo relacionado a viajar. Sim. Conhecer. Conhecer e não ficar no mesmo lugar. Né? Aí eu fui fazer minha faculdade de jornalismo em Porto Alegre. E meu pai dizia, meu Deus, daí como é que vai viver de jornalismo? Enquanto as minhas irmãs faziam outras profissões que imediatamente seguramente estariam bem e estão muito tranquilas. Voltei de Porto Alegre, cheguei em Passo Fundo e gostaria de seguir a minha carreira de jornalista, que eu estava fazendo em Porto Alegre, na época eu tive que voltar. Aí eu disse assim, e agora? O Emílio Trentin, na época, na universidade, disse, temos letras. E eu disse, bom, deve ser letras, tradutor e intérprete, eu vou fazer isso e vou viajar. Quer dizer, claro. A minha ideia continuava ali. Uhum. Mas não era letras que eu imaginava. Era letras para ser professor mesmo. Aí eu me vi nesse momento... bom, eu vou ter que fazer, vou ter que concluir, vou fazer. Neste meio tempo, eu fiz a faculdade de artes plásticas, que dava vazão então a outro momento meu, aquele de criar, de criativo. Se eu não viajava de avião ou de ônibus e tal, eu viajava na minha arte, né? Sim. E aí eu concluí artes, concluí letras, trabalhei por 25 anos como professora do Conceição, da Rede Marista. Sim. Eles me receberam com o maior carinho do mundo. Sou grata aos irmãos porque eu nem havia me formado e eles já me levaram para dentro da sala de aula. Foi um enfrentamento tão grande que eu cheguei a falar para os meus alunos no primeiro dia de aula. Eu sou quase tão nova quanto vocês, numa 8ª série. Vocês vão ter que ter paciência comigo e eu vou aprender a dar aula. E eles, claro, nós vamos te ajudar. E ajudaram. Foi muito bom. Fiquei por 25 anos na Rede Marista. Neste meio tempo, trabalhei com várias séries, a disciplina de língua portuguesa, até que eu me firmei dentro do Conceição, única e exclusivamente em redação. Né? Daí trabalhei com o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, trabalhando com a disciplina de redação até quando concluí 25 anos saí do Conceição. E daquela época para cá, 21 anos, eu tenho o meu curso próprio de redação, que eu trabalho então com língua portuguesa com as crianças pequenas e redação para vestibular Enem com os maiores. Essa é a minha vida. Nesse tempo, assim, Piti, em que você foi professora e teve a humildade de dizer eu preciso de ajuda e, na verdade, uma sala de aula é de conhecimento mútuo. Exato. Um aprende com o outro e isso a gente aprende com o tempo, não é, Piti? Porque quando a gente pensa que está ensinando, a gente está aprendendo. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Então, nesse tempo em que você, entre aspas, explorou esse lado escritor dos alunos, o que você encontrou? Você se surpreendeu? Olha, nessa caminhada me surpreendi muitas vezes eu sempre acreditei muito no potencial do aluno, né? Tanto que nos conflitos internos dentro do colégio, eu nunca levava nenhum para coordenação. Eu preferia resolver com eles na parceria, na amizade. Na palavra. Na palavra. Eu nunca precisei fazer isso. Eu sentava com eles do lado e dizia, está acontecendo alguma coisa contigo ou comigo, nós vamos ter que resolver. Vamos ter que resolver, vamos... E até hoje, né, eu tenho meus alunos assim, uma lembrança, eu amo e eles amam, uma troca. E você tem contato? Muito contato. Muito com contato todos, com eles vão me visitar até hoje no meu Sim. curso. Ontem de noite, você falou em Colégio Marista, ontem de noite eu fiz contato com
o professor Eládio. Que foi? Exatamente. Irmã Marisa. Professor Eládio, que é uma graça de pessoa. Na semana que vem eu trago o professor Eládio e o professor Agostinho Bot aqui para o programa, porque eles escreveram sobre a Edmarista. E ele adora conversar e eu também. Então, a gente falou sobre literatura infantil. Sim, Eu falei, eu não sei por que as pessoas têm tanta resistência a dar livros mais complexos para a criança ler. Por exemplo, Machado de Assis. Eu me lembro de quando criança eu li. Nossa, total. E assim, era complexo para mim. Era. Mas assim, as descrições... Sabe, eu me lembro muito daquela fase parnasiana, né? Onde as descrições eram muito detalhadas. Mas assim, ricas, é muito detalhado. Então, aquelas palavras que eles usavam me fascinavam. Sabe que houve fase na minha infância em que a história não me importava tanto como entrar naquela construção. Eu acho que é isso. Né? Entrar naquela construção literária. E eu sinto a falta disso. Aí o professor Eládio me falou, a criança não existia, a criança é uma invenção, entre aspas, é uma invenção da modernidade. A criança não era nada, a criança não era capaz de nada, a criança não era respeitada como cidadã, a criança não era importante, né? Tanto que no Brasil escravagista, as crianças eram entregues às amas de leite, né? Ou eram levadas lá para as fazendas, para as outras pessoas criarem, não é? Então, a criança não existia. Então, por isso que os escritores renomados não têm uma literatura voltada para a criança. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho um ponto que eu acho que foi muito interessante, eu presto muita atenção, e trouxe um conhecimento para mim que eu não tinha decifrado. Quando tu fala que na época, quando nós estávamos no colégio, era prática comum a literatura, Machado de Assis, José de Alencar. Sim, muito. Nós líamos todos os romances, a gente não tinha muitas vezes capacidade de fazer um entendimento da história praticamente, mas o que me chamou a atenção, que eu acho que eu também não me importava muito com a narrativa propriamente dita, mas com a riqueza dos detalhes que caracterizavam a narrativa, porque talvez não se entendesse isso, né? Então. Mas eu não sei se também era eu, com a minha experiência. Sim. Eu não sei se era de todo hoje ruim aquele tempo e hoje se infantiliza um pouco mais a literatura. Isso é que me preocupa, né? Eu não sei, eu não tive muitos problemas com isso. Eu acho que pelo contrário, trouxe riqueza. Acrescentou, não é? Eu Sabe vejo... que eu tenho netos que são os aviões, né? Como tu tem filhos de que idade? Eu já tenho 28 anos. 28. Neto? Também uma netinha, 43 dias. Ai, que amor, meu Deus! Um bebezinho. Um bebezinho, parabéns. Obrigada. Então, assim, eu vejo... meus netos são muito à frente do que a gente era as quando informações, criança, não é? Isso. Então, eles são... eu acho que eles são subestimados. Com certeza. Não te parece isso? Com certeza. Eu lido com crianças, né? Tá. No meu curso também. Aham. E eu vou dar um exemplo de uma criança de hoje, nesse contexto. Ontem eu trabalhei com crianças pequenas, 6ª, 7ª série, pequenas. Sim. E eu trabalhei com eles um depoimento... Eles já se acham pré-adolescentes, não é? Já. Depoimento pessoal. Mas, para que eu trabalhasse com depoimento pessoal,
eu fiz um depoimento pessoal de uma história vivida por mim. E dentro daquele contexto eu fui colocando a estrutura, como é de um depoimento, os verbos que se usa, enfim, como tem que tratar o texto. Sim. E eu larguei para eles a história. Eu disse, essa é a história. Cada um faz o seu depoimento. O importante é respeitar o gênero, enfim, a tipologia do texto, o que precisa ali dentro, mas a história é tua. Sim. Sem mentira, Sueli. É 1 hora de aula. Eu terminei de contar o meu depoimento, eles já estavam na metade da folha deles. As histórias. Beleza. Belíssimas. Isso é incentivar a criança com a palavra, não é? Piti, você acredita que já terminou o nosso primeiro bloco? Ah, não. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Esperem só um pouquinho que nós já voltamos com a Piti. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Volta então com a nossa querida Piti Uchoa Ugini e seu livro Vida Vivida. Agora a gente vai falar sobre esta obra que me encantou e que já está indo para a 2ª edição, segundo a autora, como ela vai acrescentar muita coisa a esse livro aqui cheio de humanidade, né, Piti? Exatamente. Então, eu gostaria de falar sobre uma pessoa que se revela aqui dentro como uma pessoa que eu não sei se já encontrou, se está em processo ou se já tem um grau bom de autoconhecimento. Então, esta história, eu vou fazer que toda ela se concentre no caminho e na busca do conhecimento próprio e da autoestima. Que a autoestima, na verdade, ela te impulsiona para que tudo dê certo na tua vida. Quando tu realmente te reconhece. Né? Sim. Neste caminho, a primeira fala ali, eu acho que foi que escreva, simplesmente escreva. Sim. Escreva para encontrar caminhos, escreva para a dor, escreva para tudo. Porque a palavra, me parece, como eu lido muito com isso o dia inteiro, ela cura, né? Sim. Ela cura. Então, eu fui muito estimulada pelo meu próprio, a pessoa que prefaciou meu livro. Sim. É o José Júlio Abuchain. Sim. Ele é um psiquiatra, psicanalista, não é brasileiro. A gente vê muita psicanálise aqui. Total. O livro é totalmente... Ele mora na Argentina e ele me tratou durante mais ou menos... Eu me trato com o José Júlio há 20 anos. Mas a minha caminhada terapêutica é mais de 40. Então, nesse livro, eu fui estimulada pelo José Júlio que eu colocasse tudo que eu via, enxergava e sentia em palavras. Ele viu potencialmente que seria, quem sabe, o caminho para eu descobrir algumas coisas que eu precisava tratar neste caminho. Porque este caminho de autoconhecimento não é um caminho fácil. Não. Né? Não é um caminho fácil. Está retratado aí, né?
Então, tem muito sofrimento aí também, porque nós somos muito complexos, não é, Pete? Exatamente. E essa complexidade eu encontrei aqui, porque quem deixa a sensibilidade aflorar, quem deixa a sensibilidade chegar aos seus olhos para ver o mundo, não é? Porque se tu não tem um olho sensível, eu falo sempre em olhos de ver, né? Se eu O tenho... ver e o não olhar, né? Exatamente, de ver. Eu vejo aqui uma feminista. Total. Conta um pouco sobre isso, Pete. Tá. Porque o feminismo, ele passou por um processo de... As pessoas viam... Pegaram um ranço, né? Ranço, exatamente. Ranço. Então é Não algo é isso, pejorativo, né? né? Não é isso. Então eu quero que tu fale um pouco sobre feminismo. Eu acho que essa é a parte muito boa. Diga. Eu tenho um capítulo, uma crônica, que fala sobre a referência paterna. Sim. Eu tive uma referência paterna muito intensa em livros, em fala, foi muito importante. O meu pai dizia para 3 meninas: se alguém tiver que secar a louça, eu, e vocês vão estudar. Porque eu quero neste momento que vocês estudem e nunca dependam de ninguém. Com quem vocês vão viver, enfim. Você tem que estudar para ter uma profissão. Então, Sim. Quem vai fazer alguma coisa sou eu. Não vai fazer isso. E nós fomos criadas nesse nicho. Ele deu um norte para vocês. Deu. E eles nunca, nem meu pai, nem minha mãe, disseram para nós que a gente não deveria fazer alguma coisa. Nunca. Talvez naquela questão do profissão, ele me desse o norte: olha, eu acho que tu é mais voltada para isso, para aquilo, porque ele enxergava. Mas ele nunca disse assim. Eu me lembro que quando a gente saía, 3 meninas, tem 2 caminhos. O caminho que tu pega, que pode dar problema ali na frente, e o caminho que tu vai seguir mais tranquila. Sim. Agora, isso depende de ti, da tua escolha. Sim. O norte eu tô te dando, a formação eu dei. Sim. Daqui para diante, não. Sim. Não tinha controle do horário. Não tinha. E a gente sabia a hora de voltar, quando fazer qualquer tipo de envolvimento, de entrega, enfim. E fomos criadas saindo de casa, porque ele dizia: infelizmente Getúlio, uma cidade pequena, não vai poder trazer para vocês tudo o que eu desejo para vocês. E a gente saía chorando de casa aos 16 anos estudar fora. Sim. Né? Sim. E foi o que aconteceu realmente. Então eu acho que essa pontinha feminista que me faz produzir para as minhas alunas o valor, me fez produzir para minha filha também o quanto é importante. Quero fazer isso com a minha neta. É a valorização que tu é uma pessoa que tem desejos, que tem liberdade, que trabalha, que colabora, que tem voz, e isso tudo foi um caminho trilhado lá de pequena, me parece. Sabe que me parece, assim, pelo que tu está me falando, que o teu pai, assim como o meu, eles nos deram um sentimento de responsabilidade pelo seguinte: porque essa pessoa me ama tanto, que quando ela me fala alguma coisa, é porque ela me ama e não porque os outros estão olhando. Nada, não, sem preocupação. Então, assim, os meus filhos são muito éticos. Eles são muito corretos profissionalmente, pessoalmente, com a sua família. E essas coisas não precisam nem ser faladas, não é? Elas precisam ser vividas. Então, o teu pai é uma referência. Vida vivida. Vida vivida, não é? Então, o teu pai foi uma referência nesse sentido, assim, no sentido ético, na expressão exata da palavra, né? Ele não precisava dizer: você precisa voltar
a essa hora, né? Você sabia da responsabilidade. Total. E tal. Aí sai de casa com 16 anos. E aí, qual é o caminho que poderia ter sido criado sem essa... Agora vamos falar um pouquinho. Vamos dizer que uma pessoa que não tem esse pai referência, porque alguém tem que ser referência, e você sabe que muitos jovens não têm a referência paterna, problema. Mas tem a materna, que Total. é muito importante, tem aquela avó, não é? Eu sempre penso naquele jogador de futebol. Nós tínhamos um jogador de futebol que era um sucesso, mas ele era muito estúpido. Ele machucava os outros. E aí eu vi um outro que também tinha um desempenho ótimo no futebol, mas ele falava na sopa da vovó, não é? Então, o comportamento é completamente diferente porque precisa ter essa referência, esse afeto, essa confiança. Eu vou te largar no mundo, mas eu confio em ti. Fala um pouquinho sobre isso, Pete. Eu acho que eu tenho uma referência paterna muito interessante, mas materna também. Então, eu estava esperando. Eu tenho uma mãe que tem 92 anos, mora sozinha, dona da vida dela, do dinheiro dela, das contas. Hoje até vou a Getúlio buscá-la para ficar comigo esse fim de semana. E é uma mulher que ela fazia o outro lado. Qual o lado que ela fazia? O lado da responsabilidade dentro de casa, das divisões de tarefas, de nos cuidar, nos arrumar direitinho para ir para a escola, que a comida devia ser boa, de fazer a parceria com meu pai na criação. Porque me parece que o meu pai falava, mas ele também ouvia o que ela dizia. Então, eu não fui criada, nem um dia, eu falei isso para o meu esposo e falei para meus filhos, eu nunca apanhei do meu pai e da minha mãe. Não precisa. Um tapa, um grito, nada. Nós fomos criadas assim, na conversa. Às vezes a gente ficava mais emburrado com o outro, ficava... Os perrengues familiares acontecem. Na discussão mas não na violência. E eu acho que também, isso aí são tudo... Piti, eu não quero perder a chance, porque o nosso tempo é tão pequeno. Eu não quero perder a chance de falar sobre a tua definição de gentileza e sobre o amor. O amor está tão grande aqui dentro, tão grande. E assim, você procura definir o amor, só que você ainda não conseguiu. Porque, na verdade, ali quando começa o amor, eu acho que durante a vida da gente, a gente passa por amores, né? Alguns se perdem, alguns se ganham, e até que a gente encontra a pessoa, que eu tô casada há 30 e poucos anos já, já me perdi. Eu acho que ali, dentro desse contexto de amor, foram falas também que eu ouvi de outras pessoas, quando as pessoas, nós falamos agora há pouco, o ver e o não olhar, né? Ou olhar e não ver. Aquela coisa da indiferença tem ali, tu não precisa, tu precisa, eu acho que eu falo muito ali, isso, eu tive assim, ó, Sueli, muitos depoimentos quando eu escrevi, de pessoas que vinham e me encontravam na rua, e tu chegou em mim assim, certo, é isso que eu estava precisando ouvir. Aquela questão realmente de, eu preciso que tu me olhe para mim, eu preciso que tu me escute, não que tu só viva comigo. Né? Foram caminhos que eu fui vendo nisso, né? Porque a gente espera que o outro esteja adivinhando os teus desejos, não é? Exatamente. Tem o verbalize, que é a cura para todo e qualquer mal.
verbaliza. Como é que tu quer que a outra pessoa num relacionamento descubra o que tu tá sentindo? Não, fala. Autenticidade. Fala. Isso. Olha, teve um desrespeito nisso. Eu não gostei. Sim. Tu gostaria que fosse contigo? E a gentileza entra muito aí. A gentileza. Porque, Pete, eu sempre observei que a pior louça da casa sempre é pro filho, porque o filho vai quebrar. Não! A melhor louça é pro filho, a melhor louça é pro marido. Nessa. Sabe, assim, o que eu tenho de melhor eu dou pra ti, né? O teu marido chega em casa, o melhor sentimento eu dou pra ti. Tem que ser. Né? Então, senão não vai dar. Não é verdade? E eu acho que quando tu fala no viés feminino ali, na questão feminista, tem um deles ali, uma crônica que diz: eu gostaria, eu sou mulher, eu não tenho tanta força física, então tu pode me dar uma flor? Sim, tu pode carregar minha mala, mas tu tem que saber que eu tenho potencial para caminhar junto e trabalhar junto. Né? Eu até esses dias escrevi alguma coisa relacionada a isso, sobre essa questão ainda da negação de que as mulheres têm um potencial tão ou até maior em algumas áreas que o homem, né? E isso precisa ser visto e precisa ser olhado, e nós precisamos ser respeitadas. E a gente está numa caminhada acelerada que tá sendo, eu sinto assim que nos últimos anos está sendo sabotada, não é? Que a gente estava numa caminhada um pouco mais acelerada, né? E agora, civilizatória, né? Eu acho que sim. Um exemplo é a questão do feminicídio progressivo ainda, né? Progressivo. É uma questão exatamente. Que a forma que tu te veste, a forma que tu fala, quem as meninas namoram, teria que ser muito diferente dos meninos. E começa lá dentro das nossas casas mesmo. Sei que estamos chegando ao final. Pete, ele me fez um sinal ali. Sim. Eu amo esses meninos, só que eles nos limitam, né? Eles nos limitam e eu adoraria ficar mais uma hora aqui contigo. Mas a gente vai ter uma oportunidade. Na segunda edição você volta, né? Certo. E eu sempre quero que os meus convidados voltem. Mas é maravilhoso, né? É muito leve. Já viu me falado que tu era muito tranquila, muito leve, que ia conduzir muito bem. Foi muito bom. Que bom, adorei, muito obrigada, viu? Obrigada também. Muito obrigada aos nossos obrigada, da nossa técnica, a TV Câmara, né? Muito obrigada, Pete. Muito obrigada também. Na semana que vem nós vamos ter de novo um ótimo programa. Até lá.